Tem um segundo exato, bem na hora que a notificação acende com a bordinha verde, em que você realmente acredita que a felicidade cabe num quadrado de polegada e meia. É patético, eu sei. Mas você suspira aliviado por ter vencido o leilão, como se aquela aprovação mútua em formato de ícone fosse a única prova física de que você ainda respira. Você abre o aplicativo no domingo à noite, aquela hora meio cinza em que a luz da sala vai ficando azulada, e o dedo já tem memória mecânica. Um movimento para a direita, outro para a esquerda, num ritmo de quem confere o preço de abobrinha na feira. A foto é boa, a bio tem uma frase irônica sobre gostar de café e cachorros, porque todo mundo aparentemente só consome cafeína e adora animais de quatro patas como se isso fosse uma certidão de caráter, e você pausa no sorriso. Tem ali um vestígio de promessa. Uma fresta de que, talvez, a próxima hora seja diferente das últimas 500 horas que você passou olhando pro teto ou pra mesma parede da cozinha. Você dá o like. E aí começa a parte mais curiosa e exaustiva da vida contemporânea, a engenharia reversa de um estranho. A gente transformou o começo do afeto numa análise de risco de mercado financeiro. Antes de trocar meia dúzia de palavras sobre qualquer coisa irrelevante, o cérebro já calculou a distância em quilômetros, já cruzou os gostos musicais para ver se há um grau aceitável de pretensão artística, já olhou o fundo da foto da viagem para tentar adivinhar se a pessoa viajou de classe executiva ou pegou um ônibus de 12 horas. A promessa do algoritmo é infinita, mas a nossa paciência para o erro é menor do que a bateria de um celular antigo no frio. E Aristóteles, que nunca viu uma tela de vidro na vida, sabia exatamente o que estava acontecendo aqui, só que ele chamava de outra coisa. Na Ética Nicômaco, ele passa um tempão explicando que existem 3 tipos de amizade, e, por extensão, de amor, porque para os gregos antigos o amor romântico era só um subproduto meio caótico da amizade. Tinha a amizade por utilidade, que é quando você se relaciona com alguém pelo que a pessoa te proporciona, o contato, o status, a companhia para não ir ao cinema sozinho no sábado. Tinha a amizade por prazer, que é a química pura, o fogo, o riso fácil, a carne. E tinha a amizade perfeita, a verdadeira, que é aquela baseada na virtude, onde você gosta do outro pelo que ele é na essência, e não pelo que ele faz por você ou pelo quanto ele te diverte. Pois bem, se Aristóteles caísse de paraquedas num aplicativo de paquera hoje, ele ia olhar para a tela brilhante com aquela cara de quem encontrou um bilhar de erros lógicos. Porque o nosso Tinder inteiro é construído sobre as 2 primeiras categorias aristotélicas, turbinadas a combustível fóssil e inteligência artificial. A gente busca utilidade e prazer num pacote de 3 fotos e uma frase de efeito. A utilidade de preencher o vazio do domingo à noite. O prazer de ver a notificação subir e sentir aquela microdose de dopamina dizendo: olha, alguém achou que você é digno de nota hoje. Só que a gente chama isso de procurar o amor da minha vida. É uma dissonância cognitiva bonita de ver. A gente quer a profundidade de uma amizade virtuosa baseada em 3 segundos de varredura visual. E o resultado prático disso você conhece bem, porque você viveu isso ontem ou semana passada. A conversa começa. O tudo bem protocolar. Aquela dança de recortes onde todo mundo tenta parecer misterioso o suficiente para ser interessante, mas acessível o suficiente para não assustar o freguês. O que você faz? O que você gosta? E a cada resposta, um pequeno filtro mental é acionado. A. Curte tal banda. Meio básico. A. Mora na Zona Sul. Poxa, logística complicada. Em 10 minutos de chat, a pessoa deixou de ser um ser humano complexo, cheio de traumas de infância, manias esquisitas e dentes tortos que ela esconde na foto do perfil, e virou um checklist. A gente vai desidratando o outro até sobrar só um PDF resumido do que seria um parceiro aceitável. O problema não é usar a tecnologia para se conhecer. O problema é que a tecnologia colonizou a nossa expectativa sobre o que é um encontro. A gente quer que o outro chegue pronto, higienizado de defeitos, com o currículo emocional em dia e as piadas já ensaiadas. A gente esquece que o amor real, aquele que não cabe na aba de mensagens, é fundamentalmente desajeitado. É esbarrar no braço do outro no corredor estreito do mercado. É ver a pessoa de manhã cedo com a cara amassada e o cabelo em ponto de interrogação e pensar: pois é isso aqui mesmo que tem para hoje. Mas não. O algoritmo nos ensinou a descartar na primeira curva. Deu um match, conversou 2 dias, a pessoa demorou 4 horas para responder a mensagem sobre a série da moda, e o seu cérebro já emite o alerta vermelho. Próximo. Afinal, por que insistir na imperfeição deste exemplar se há outros 200 perfis na fila esperando para serem julgados pela mesma régua implacável? A gente virou um consumidor voraz de inícios. O que dá trabalho mesmo, que é a manutenção da intimidade, o tédio compartilhado, a negociação chata de quem lava a louça e quem escolhe o filme. Isso a gente terceirizou para a ilusão de que o próximo vai ser melhor. É por isso que você solta aquele suspiro longo quando o chat morre do nada.
Não porque você estava apaixonado pelo fulano que conheceu na terça. Pelo amor de Deus, vocês só trocaram figurinhas sobre café e trânsito. O suspiro é pelo cansaço estrutural de ter que se apresentar de novo. De ter que resumir a sua história inteira para mais um estranho que talvez suma na quarta-feira porque o algoritmo resolveu mostrar alguém com uma foto na praia mais bonita. E a gente continua lá, com o polegar correndo a tela, procurando um milagre tecnológico para um problema que é estritamente humano. Sabe qual é a grande pegadinha dessa história toda? É que a gente começou a tratar o afeto com a mesma lógica de um aplicativo de entrega de comida. A gente quer o amor pronto, quente, com a taxa de entrega grátis, de preferência, sem precisar trocar nenhuma palavra com o entregador. Se a carne vier um pouco passada do ponto, a gente já avalia com uma estrela, pede reembolso e cancela o restaurante para sempre. Só que gente não é restaurante. Gente é um amontoado de defeitos, manias esquisitas, horários difíceis e silêncios constrangedores que demoram anos para fazer sentido juntos. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, quando o mundo era bem menos barulhento e infinitamente mais lento, já avisava sobre isso de um jeito que parece escrito para o self-aid de hoje. Ele dizia que a verdadeira amizade, e para os gregos o amor romântico mais duradouro nascia justamente daí, exige tempo. Exige o que ele chamava de hábito da convivência. Não dá para ter intimidade por encomenda. Intimidade é que nem planta de sombra, precisa de cuidado miúdo, diário, sem holofote e sem plateia. Mas o algoritmo odeia o hábito. O algoritmo ama a novidade, a dopamina do olha quem acabou de entrar na sua área, a promessa barata de que a grama do vizinho não só é mais verde, como tem wifi grátis e não ronca de madrugada. Aí a gente cai na armadilha de achar que o problema é o lote atual. A gente troca de parceiro com a mesma facilidade com que troca a capinha do celular quando ela amarela um pouco. Só que o telefone novo continua rodando os mesmos defeitos do usuário. Você muda de cara, muda de bio, muda a playlist favorita para parecer mais interessante, mas a urgência ansiosa continua lá, firme e forte, roendo a sua paciência no domingo à noite. Tem uma cena clássica que se repete em qualquer sala de estar brasileira no fim de semana chuvoso. Você tá lá no sofá, com aquela luz azul do celular iluminando a sua cara de cansaço, assistindo a uma série que você não gosta tanto assim, mas que serve para fazer barulho. De lado, tem alguém ou não tem ninguém? Se tem, o silêncio pesa como chumbo porque vocês já esgotaram os assuntos civilizados e agora sobrou apenas a estranheza de estar na mesma casa. Se não tem, o vazio do apartamento parece gritar que você falhou em alguma meta invisível que a sociedade colocou na sua cabeça. E aí, o que você faz? Você pega o celular de novo. É quase um reflexo condicionado, tipo cachorro de Pavlov com notificação de push. O dedo desliza para a direita, para a esquerda, aquela varredura infinita em busca de um rosto que pareça prometer um alívio imediato para o tédio da existência. É uma fuga desesperada do presente. A gente usa a tela brilhante como um anestésico para não ter que lidar com a própria companhia, nem com a chatice inevitável de construir qualquer coisa que dure mais do que um final de semana prolongado. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que escreve muito sobre essa nossa neurose contemporânea, tem uma sacada cirúrgica sobre isso. Ele diz que hoje a gente transformou o outro em mercadoria, em objeto de consumo. A gente não se relaciona mais com a alteridade, com a diferença real do outro, com aquilo que nos desafia e nos tira do eixo. A gente quer consumir um reflexo conveniente de nós mesmos. A gente quer alguém que goste exatamente das mesmas bandas indies, que tenha o mesmo trauma de infância superado na terapia e que concorde com a nossa visão geopolítica antes do primeiro café. Qualquer atrito mínimo, qualquer divergência sobre onde passar o Natal ou qual temperatura deixar o ar-condicionado já vira motivo suficiente para decretar o fim do contrato. A gente virou consumidor de almas. Só que o amor real, aquele que aguenta o tranco, não sobrevive nesse ambiente estéril onde tudo tem que ser leve, fluido e descartável. O amor de verdade dá trabalho, dá ruga, dá dor de cabeça, exige que você engula o orgulho de vez em quando e admita que você não é o centro do universo, o que, cá entre nós, é uma ofensa gravíssima para o nosso ego inflado pelas redes sociais. Mas é justamente aí que mora a beleza da coisa, se é que a gente ainda consegue enxergar alguma beleza nisso. Quando você aceita que o outro não vai ser um aplicativo perfeito, mas sim um ser humano igualmente perdido, tropeçando nas próprias inseguranças, a relação deixa de ser uma vitrine e vira um abrigo. É o momento em que você desliga a tela, aceita o silêncio meio incômodo da sala, olha para a pessoa, ou para o vazio ao seu lado, e percebe que nenhum algoritmo do mundo vai conseguir resolver a solidão que é ser humano. E tá tudo bem. Não precisa correr para o próximo perfil. Às vezes, o que a gente precisa mesmo é só fechar os olhos, respirar fundo e aceitar que a vida real acontece bem longe daqui, nas frestas imperfeitas do que a gente tem hoje. Vai lá viver. Foto real. Cansaço real. E a só na voz. Deixa o like.